Olá, pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra gente falar de A Reserva, a nova minissérie dinamarquesa da Netflix. Por um pequeno momento eu esqueci de qual país ela era. E esse vídeo aqui, ele vai começar sem spoilers. Quando eu for falar de revelações do enredo, eu vou avisar. Então, por enquanto, podem assistir com tranquilidade. Se você não for por aqui, você pode se inscrever aí para fazer parte da nossa família. Eu seria muito grata. E é isso aí, vamos lá. Bom, se você não viu A Reserva ainda, é uma série, uma minissérie de 6 episódios que giram em torno de 30 a 40 minutos cada um e contam a história de uma au pair que sumiu. É uma au pair filipina que sumiu lá na Dinamarca e aí todas as pessoas são meio suspeitas de que algo aconteceu, né? E nós tentamos entender aí quem são os mais envolvidos e tudo mais. É a história mais contada da perspectiva da Cecile, que não é a patroa da au pair que desapareceu. Ela também tem uma au pair filipina em casa, mas ela é da família amiga, né? Tipo, são duas famílias. A família da Cecile, que tem uma au pair filipina que se chama Angel, que nada acontece com ela. E também tem a família da Catarina, que é a família da au pair que sumiu, a Ruby. E aí é assim, né? É uma série que tem mistérios, tem revelações, tem aquele momento de que a gente fica com muita raiva daquele povo rico e dá um estresse mental, porque envolve ele umas questões de xenofobia e tal. Então, é uma série que é muito louco, né? Porque vocês vêm aqui ver o vídeo pensando assim, será que a Belly gostou ou não gostou da série? Gente, eu não sei se eu gostei ou não gostei da série. Sabe aquela série que fica no meio do caminho, assim, sabe? Eu não amei a série, mas eu também não odiei a série. Eu achei ok. Ela não me cativou a ponto de eu, amar ela. E eu também não achei horrível. Então, é uma série assim, sabe? Tipo, eu acho que eu indicaria essa série pra, assim, aquela pessoa que já zerou o catálogo da Netflix, porque tem muita coisa melhor pra assistir. Ou pra aquela pessoa que é muito fã desse gênero, assim, né, de séries mais dessa região da Europa, né, enfim, uma coisa mais nórdica, enfim. Porque não é uma série super inovadora, ela não traz elementos novos e nem nada do tipo. É uma série que tem um plot twistzinho ali mais pro final, mas que vocês já sabem, eu já falei isso aqui em outros vídeos de séries desse gênero. Como eu consumo muita série, muito livro desse gênero, às vezes eu acabo descobrindo plot twist antes, né? Bem antes, porque são fórmulas já utilizadas, né? E como eu descubro o plot twist bem antes, eu posso também alegar aqui que é uma fórmula já muito utilizada previamente, né? Pra essa revelação aí do plot twist. Mas, de qualquer forma, assim, eu acredito que muito provavelmente vocês vão sentir um pouco mais de empatia pela Cecile, que é a protagonista ali da história, né? Porque, na verdade, a protagonista é mais ela, assim, né? Que é meio que a nossa visão como espectador, é a visão dela da história. E em algum momento você vai ficar com raiva de algum personagem, sabe? Tipo, todos eles te dão um pouco de irritação. Ai, gente, do jeito que eu tô falando aqui, parece que a série é horrível, mas ela não é horrível. Ela só não é ótima. E é uma série que ela tem uma abordagem interessante também de construção familiar, assim, de questão de como ricos se comportam na sociedade também, questão de um casamento de pessoas de classes sociais diferentes também, criação de jovens, então e também a parte do au pair, tem um pequeno debate sobre isso que eu achei interessante trazerem isso, porque falam sobre e o au pair, será que não é uma forma de famílias ricas conseguirem uma mão de obra mais barata, né? Porque o trabalho de au pair, pra quem não sabe, é tipo um intercâmbio, né, que uma jovem, normalmente mulheres, mas eu sei que existe programa de au pair para homens também, mas normalmente são mulheres que com uma idade X, né, elas têm uma janela de idade que elas podem ter para ser au pair, elas vão para outro país e elas moram na casa dessa família, né, e tudo mais, e elas ganham um salário, né, então, elas não têm que gastar com hospedagem, mas elas ganham um salário e elas têm que trabalhar ali meio que cuidando dos filhos, né, muitas vezes é um intercâmbio mais cultural, né? A proposta do au pair ser um intercâmbio mais cultural, porque a ideia é que a au pair ensine uma língua nova para as crianças, né? Muitas famílias que são muito ricas têm au pair e tem também a babá, tem também, enfim, outras pessoas que fazem a função ali, né, de cuidar das crianças. Só que também tem famílias que a au pair é a babá. Então, assim, esse debate que eles trazem, assim, sendo muito honesta, eles trazem bem pouquinho, tá? É só um questionamento que é levantado ali em um episódio, acho que no quarto, sei lá. Mas eles falam assim, será que não é uma forma das famílias norueguesas, não, dinamarquesas, terem uma mão de obra mais barata de outro país, né? Assim, de pessoas que têm uma realidade inferior, entre muitas aspas, tá? Não tô falando desmerecendo um outro país, mas eu digo pessoas que têm menos condição financeira mesmo, né? Nesse sentido, assim. Então, e o fato de
das personagens au pairs, né, que aparecem na história, serem todas filipinas, também traz isso, né, de que e tem uma postura um pouco xenofóbica da Catarina, né, que é a patroa ali da família que a au pair sumiu, então, a mãe, né, da família, enfim. E ela fala umas coisas, assim, um pouco pejorativas com relação a filipinos, né, de um modo geral e tal. Então, assim, é uma série que ela traz esse debate, assim, de como esses países mais ricos tratam possíveis imigrantes, né? Só que não é o foco principal da série, né? O foco principal da série realmente é esse mistério e quem que é o verdadeiro culpado ali do desaparecimento da Ruby. O que aconteceu com ela, né? A gente não sabe, assim, a gente vai descobrindo aos poucos o que pode ter acontecido e a gente vai descobrindo aos poucos também as questões que poderiam envolver ali esse sumiço. Outra coisa interessante que a série traz também é a postura policial, né? Nós temos uma policial que ela quer muito descobrir o que aconteceu, ela quer investigar, ela quer ir atrás daquilo, só que o resto da polícia não tem esse interesse. Por quê? Porque são famílias muito... Quer dizer, é uma família, né? Porque a família da Cecília não tá diretamente envolvida com a história, né? Que tá envolvida é a Catarina, né? Que é a família pra qual a Ruby trabalhava. Mas a família da Catarina é uma família muito rica, então, assim, não é de interesse policial querer descobrir o que de fato aconteceu. Eles meio que não, sabe? Os superiores ali dentro da polícia, né? Superiores à investigadora que quer descobrir, ele fala na caruda pra ela, tipo, cara, deixa assim, sabe? Então, assim, eu acredito que isso entra dentro do debate que eu comentei sobre o fato das au pairs, né? Da mão de obra mais barata e tal. E também o quanto essas famílias tão ricas são acobertadas, né? Por autoridades e coisas assim, que são pessoas que realmente deveriam investigar toda essa situação. Como eu falei, não é incrível, não é uma série que traz fórmulas, olha, super mirabolantes, uma coisa meio Harlan Coben, assim, mas pra quem gosta desse estilo, eu acredito que vai gostar, sabe? Porque não é uma série ruim também. Quero falar agora da série com spoilers, então se você não viu, dá uma chance, vê lá o que você acha. É legal porque são capítulos curtos, né? São capítulos de, tipo, 30 e poucos minutos cada, então você mata a série rapidinho, assim, no final de semana. Mas eu vou falar agora de spoilers, então caso você não tenha assistido ainda, pare de ver o vídeo por aqui, que eu vou agora falar de revelações sobre enredo e do final também, então tá avisado. É complicado, porque no primeiro episódio, a Ruby já chega pra Cecília pedindo ajuda, e a Cecília, arrombada, fala, ai, eu não posso fazer nada, você tem que falar com os seus chefes, tipo, querida, eu vou te dar um tabefe, então, aí foi a primeira raiva que eu tive da Cecília, mas... Enfim, né, a Ruby desaparece, a gente chega nesse mistério e tal, só que a gente desconfia de várias pessoas, né, a gente descobre o passado do Mike, né, que é o marido da Cecília, a gente acha ele meio esquisito, ele tem um comportamento reativo que me irritou muito, porque é aquela fórmula do homem babaca de que, tipo, que fica falando pra mulher, você tá doida, você tá inventando coisa, não sei o que. Gente, o que custa ele responder a porra da pergunta? Não custa, entendeu? Tipo, ao invés de ficar falando que a mulher tá doida, não custa. Até porque, posteriormente, a gente descobre que ele é inocente. Então, tipo, pra mim, isso é um recurso do roteiro quase pra irritar a gente, sabe? Porque, posteriormente, a gente descobre que ele é inocente. Tipo, não do crime que ele tinha sido acusado anteriormente, né? Porque nós descobrimos também que 20 e poucos anos atrás ele havia sido acusado de estupro e tudo mais. O que é uma grande questão, obviamente, né? Um grande peso. Só que a gente descobre também que a Cecília já sabia disso, né? Só que, gente, isso não é... Esse texto não é real. Quer dizer, óbvio que não é real, mas assim, não condiz com a realidade, porque se fosse um cara, tipo, que tivesse na mesma situação e ele fosse inocente como o Mike ele falaria, ele não viraria pra mulher e falasse, você tá louca, entendeu? Tipo, mano, não existe nenhum cara inocente ia virar pra mulher e falar, você tá louca. Ele ia virar pra mulher e falar, não, eu fiz tal e tal coisa, eu tava em tal e tal lugar, entendeu? Tipo, não existe o cara inocente não querer responder uma pergunta, entendeu? Tipo, se o cara é inocente, ele vai falar, ele não vai ter uma questão. Então, eles trouxeram isso só pra aumentar o drama ali do texto, né? Pra aumentar o mistério de quem que era realmente culpado, não sei o que, sendo que isso não condiz com o que seria feito na vida real. Homens que estão assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Se vocês são inocentes de uma situação, eu não tenho dúvida de que vocês não têm problema nenhum em responder um questionamento da sua mulher de tipo, onde você tava? Porque você é inocente, você não fez nada, é claro que você vai responder onde você tava. Tipo, não tem cabimento o cara virar e chamar a mulher de louca porque ela questionou uma coisa válida. Porque ela faz um questionamento válido, ela faz uma pergunta que é super pertinente pra situação ali. E, sabe, ele podia só ter respondido, porque ele é inocente. Ai, isso me irritou muito, velho, isso me deixou muito bravo. Enfim, né, aí, era pra mim muito óbvio que essa família só tinha ali uma questão porque
narradora, né, a protagonista da história é a Cecily, porque era óbvio que a história envolvida maior ali era, de fato, a família da Catarina, que é uma tosca também, né. Eles mantinham a Ruby num lugar muito esquisito, né, que era, tipo, quase um subsolo, assim, da casa, com cheiro de mofo, né, eles falam que tem um cheiro de lugar guardado, assim, e tal. E aí, é muito louco, porque desde que a série revela, né, que os adolescentes têm aquele grupo, né, que eles compartilham coisas que não deveriam compartilhar, e aí entra um pouco a história da série adolescência, né? É interessante porque muito provavelmente essa série... Muito provavelmente não, é óbvio que essa série foi produzida quando nem se falava da série adolescência, né? Porque uma série é produzida muito tempo antes, tá? Não sei qual é o conhecimento de vocês com relação a isso, mas não existe você produzir uma série em 2 meses, né? Então, tipo, ela foi feita há 1 ano atrás, enfim, e coincidentemente ela tem uma temática meio semelhante ali, né, na parte dos adolescentes, assim, apesar de não ser o grande foco da história, né, nós temos que eles são dois muito amigos, né, os 2 meninos, o Viggo e o Oscar, e no fim das contas, eles têm esse grupo, né, eles com outros amigos, onde eles compartilham coisas. O Viggo parece um pouco mais coagido a postar, né, pelo Oscar, que é mais velho e tal, tem mais atitude ali com relação às coisas, e nós descobrimos que o Oscar mantém aquele ursinho, que é uma babysitter, né? Aquela que é uma câmera webcam que cuida. É tipo. Como que é o nome disso? Que é babá eletrônica, né? Enfim, ele mantém aquilo lá ligado e ele tá sempre vigiando a Ruby. Então ele tem vídeo ali dela e tal, e posta vídeo dela. E cara, quando esse negócio da Ruby foi revelado, eu falei, velho, não foi o Rasmus e nem nada a ver com a Catarina, foi o filho, velho. Eu tinha certeza que tinha sido o filho. E eu descobri isso, tipo... Na verdade, eu desconfiei disso quando eles falaram que a guria tava grávida. Quando eles falaram que a guria tava grávida, eu falei, véi, que no mínimo foi o filho do casal que engravidou a guria. Tipo, eu tinha certeza que isso tinha acontecido. Nós temos, né, esse desdobramento ali da investigação e tal, descobrem que ela tava grávida, daí entra naquele ponto que eu falei na parte sem spoilers, de que o investigador falou, deixa assim, vão tratar como suicídio, não sei o que, depois que encontra o corpo dela. Só que era óbvio que não era um suicídio, né, tipo, a forma como o corpo foi encontrado era óbvio que não foi um suicídio, só que eles precisavam proteger a alta sociedade ali, né, que é essa família da Catarina. Então, a gente fica nesse mistério ali, porque daí a gente descobre, né, mais pros últimos episódios, que de fato ela havia sido abusada pelo Oscar e ela havia engravidado dele, né? Porque a gente vê esse teste de DNA, né? Que era só 25% compatível, o Rasmus, então era óbvio que era o filho dele, né? Que tinha sido culpado. Só que aí a série se desenha pra um desfecho que faz sentido, né, dentro ali do contexto das coisas que vão acontecendo, que é o fato de que, muito provavelmente, a Ruby foi, sim, pedir ajuda pros patrões dela, como a Cecily falou pra ela pedir ajuda. Só que ela contou o que realmente aconteceu e a Catarina deu um fim nela, né? A série deixa bem claro que é a Catarina que matou a Ruby. Tipo, ela não vira e fala assim, tipo... fui eu, mas ela, pela forma como ela conversa ali no final, né, na última cena, com a Cecily, fica muito claro que é ela que matou, porque ela quer proteger o próprio filho, né? Ela fez isso pra proteger o próprio filho, pra cobertar o que o próprio filho dela fez. Então, basicamente, é isso que se sucedeu ali dentro da história, né? O Oscar, ele abusou da Ruby, a Ruby engravidou, a Ruby pediu ajuda pra chefe dela, né, pra mãe dele, e a mãe dele matou a Ruby, né? E aí foi isso. Enfim, a gente tem toda uma questão ali da convivência, né, da Cecily com a Angel, da Angel ter deixado a família nas Filipinas, não sei mais o que, blá blá blá. E é muito louco como realmente a Angel fala isso, né, que essas pessoas ricas ali da Dinamarca, elas não sabem como é a realidade de outras pessoas que não estão dentro daquela bolha, né, daquele padrão de vida ali. Assim, eu acho que essa parte da crítica social a série faz bem, eu acho que isso é interessante, mas talvez essa seja a parte mais forte da série, assim, né, porque, como eu falei, o resto da série, assim, não é aquela Coca-Cola toda, como diziam. E eu acho que ela tinha potencial pra ser mais interessante, mas assim, como eu falei, eu não odiei a série, mas eu também não amei a série. Pra mim é uma série que fica bem em cima do muro, assim, ela pende pra um lado e pro outro. Eu já vi séries de investigação muito melhores na Netflix, mas eu também já vi muito piores. Então, e vocês podem ter certeza que eu tenho muito repertório de muitas séries pra eu falar que ela fica bem em cima do muro, né? Eu tenho certeza que vai ter gente falando aqui que a série é incrível, vai ter gente falando aqui que a série é horrível, mas você pode ter certeza que eu vi muita série, eu posso falar que pra mim ela é
bem meio termo, assim. Eu acho que os atores estão bem na série, eles entregam bem os seus personagens, e eu acho que a temática, a questão de au pair e tal, ela é um pouco diferente mesmo, assim. Eu não lembro, assim, quantas séries eu vi que tinha exatamente, assim, sumiço de au pair e coisa do tipo, mas é interessante a gente ver essa questão ali com relação à imigração e tal, e como essa galera ali de mais elite, né, do país trata toda essa situação. E, enfim, é uma série que ela tem algumas conveniências, assim, né, no seu texto, como eu falei, aquela questão ali do cara enrolar pra falar a verdade pra mulher, sendo que ele não tava mentindo, tipo, e outras partezinhas também, assim, eu acho que é interessante trazer isso de como os adolescentes, eles poderiam ter uma orientação melhor, uma supervisão melhor das coisas que estão acontecendo. Isso é uma coisa que é fortemente abordada na série Adolescência, apesar de eles serem mais velhos, né, que o protagonista de Adolescência. Mas, enfim, achei ok. Achei uma série ok, e é um bom entretenimento aí pro final de semana, caso você esteja procurando. Caso você seja fã das séries estilo Harlan Coben, esteja procurando aí algo nessa vibe, acho que é uma boa pedida. E, enfim, me conta aí o que vocês acharam de A Reserva, a nova série dinamarquesa da Netflix, e um beijo pra vocês.